claro, ter jogadores de volta, isso favorece, o tempo que treinou também favorece, mas nada adiantaria sem uma reflexão sobre como o time se comportava e agora se comporta. Essa é a questão. E não é só uma questão de DNA, é o perfil do elenco. O elenco não é um elenco forjado para jogar em transição. O elenco é um elenco forjado para jogar com a bola. E os técnicos que passaram pelo clube recentemente, independentemente de ter ido bem ou mal, eles eram técnicos que gostam da bola. Então, conforme vai contratando jogador, vai formando elenco e vai adquirindo uma característica de jogo, é com esse propósito. Eu até já falei algumas vezes, algumas pessoas ficam até com raiva quando falo isso. O Felipe Luiz herdou algumas coisas do time do Tite. Uma delas, o time do Tite ficava com a bola, porra. O Tite gosta da posse de bola. Então, ele pegou o time do Tite e fez o quê? Ele ajustou e aprimorou. Por que logo de cara o Felipe assumiu o Flamengo melhorou no Brasileiro, eliminou o Corinthians, ganhou o Atlético e foi campeão da Copa do Brasil? Por quê? Porque ele não encontrou terra arrasada, encontrou um time que oscilava muito. O Flamengo tinha ótimos jogos como contra o Palmeiras, quando venceu muito bem com o Tite, e péssimos jogos como contra o Peñarol, quando foi eliminado sem marcar um mísero gol na Libertadores da América. Então o time tinha momentos. Por isso que eu falava, o trabalho do Tite para mim era razoável, porque tinha bons momentos e momentos muito ruins. Então, na média, era razoável. E o razoável para o Flamengo não basta. Como para o Palmeiras não basta. O razoável basta se você tem um time razoável. Se você tem um elenco forte, não basta ser razoável. Tem que ser bom pra cacete, cara. Pô, senão não é o bastante. Assim é a vida, né? Então, ele herda alguma coisa que, digamos, ele pegou uma máquina com defeito e ele consertou rapidamente. Mas não estava na estaca zero. E aí ele aprimora muito o time. Jogo área defensivo melhora, a pressão alta melhora, a posse de bola, o trabalho, o controle do jogo pela posse. Tudo isso melhora muito. Aí o Flamengo tem uma fase ruim no começo do ano, mas não é para o novo técnico pegar tudo e jogar no lixo. É pegar aquilo e falar, cara, eu vou retomar o que tem de bom, vou observar o que tem que melhorar e vou aprimorar o time. Por exemplo, a questão da maior objetividade das finalizações. A gente falou aqui N vezes sobre um Flamengo que ficava com a bola e às vezes demorava a finalizar. O Felipe parecia ser adepto daquela coisa de finalize só com boas condições. E às vezes no futebol você tem que finalizar mesmo que as condições não sejam as mais adequadas. Porque você pressiona, incomoda, faz o goleiro trabalhar, ajuda, atrás a torcida, né? Empurra o adversário. E isso o Jardim até começou a fazer no começo. Então, acho que é uma fase de uma transição no trabalho em que ele está entendendo como o time rende mais. Os jogadores também pediram por isso publicamente, gente. Falaram publicamente, Danilo e o Varela. Você acha que só os dois pensam assim? Você acha que o Jorginho gosta de jogar em transição? Gente, o Jorginho, que é um cara que comanda a saída de bola, que faz a bola girar, vem aqui, dá em mim, volta do outro lado e tal, e circula, e dá, e pá. Você acha que ele quer? Não, o jogo dele não é esse, porra. Óbvio que não é esse. É evidente que não é esse, porra. Então, esses jogadores não estavam, obviamente, gostando, porque aí o pessoal fala, corpo mole, não sei o quê. Não é corpo mole nada. Esses caras querem vencer, gente. Se você pegar hoje qualquer jogador do Palmeiras, jogadores de alto nível, e tiver uma conversa particular, portas fechadas, daquela que só, não vai sair dali, tipo uma terapia, eu duvido, mas duvido que nenhum deles fale assim, cara, a gente quer jogar da maneira que funciona, a gente quer ganhar, eu quero ganhar. Porra, o cara quer ganhar. A vitória traz premiação, melhores contratos, admiração da torcida, tu entra para a história do clube com títulos. Por que o cara vai querer perder? Além de visibilidade, né? Tudo. Chance de fazer contratos melhores, se for jovem, chance de jogar em outro país aí, uma liga maior. Por que o cara vai querer perder? Não faz sentido, a não ser que você tenha uma crise, um tipo de jogador mais preguiçoso, um jogador sacana. Não é o caso, nenhum dos dois, cara. Nenhum dos dois. Não vejo assim, não. E o Flamengo tem um time de jogadores mais maduros, uma média de idade mais alta. Esses caras sabem que eles estão, muitos deles, numa reta final. Cada temporada perdida é uma temporada que não volta mais e talvez não tenha novas oportunidades de ganhar títulos. Alguém acha que o Danilo não quer, caso ele encerre a carreira, ganhar outra Libertadores? O cara fez o gol do título ano passado, ele não quer ganhar de novo. Não foi legal. Ah, não, tá bom. Pô, pelo amor de Deus, gente. Agora, para isso, as coisas têm que ser feitas da maneira que o time funciona melhor. É só isso. É apenas isso. Eu acho que agora a coisa meio que se ajustou. Se ajustou. Agora, o Flamengo tem que aproveitar esse momento, porque o Palmeiras a qualquer momento pode conseguir se reencontrar. Né? Acho que tem material humano para isso. Eu acho que eu vejo ali uma comissão técnica que não consegue explorar o potencial do elenco, mas eles podem se encontrar, como o Flamengo está se encontrando. Então, se o Palmeiras se acerta, né, não pode achar que o Palmeiras vai ficar definhando a temporada inteira. Não se iludam com essa possibilidade. Estou falando porque assim, o Flamengo está no momento de oportunidade e já deixou escapar na derrota por 3-0 antes da Copa e nos jogos com São Paulo e Inter.
Flamengo está tendo a terceira chance de encostar no Palmeiras. Já teve duas, agora a terceira. Terceira chance. E por que a gente está brincando? Jardim, olha o meia aí. Porque o Carrascal tá dando resposta nesses últimos jogos. Vamos ver daqui para frente. E também porque impacta muito quando a gente conversava no mercado, né, Mauro? Será que o meia era posição prioritária? Então, enfim, talvez o meia do Jardim estivesse ali já. É questão de recuperar talvez o jogador, né, Mauro? Não, nunca foi. Até a gente falou sobre isso várias vezes. Só faria sentido contratar o Thiago Almada se vendesse o Carrascal. Já que o Paquetá não seria vendido, o Arrascaeta também não. E o Lino foi uma boa sacada do Jardim, que passou a utilizá-lo da função. Ele passou a ter 4 caras para fazer essa função com diferentes características. O Carrascal foi contratado para ser o reserva do Arrascaeta e dar opções em outras posições do campo. Ele ganhou uma posição jogando na direita, onde jogava Gerson, onde antes jogou o Everton Ribeiro, em ótimas atuações no ano passado e virou titular. Mas a contratação de mais um meia nunca foi a prioridade. Eu não sei por que o técnico, numa coletiva, pediu esse meia. Né? Do nada ele pediu o meia. E, aliás, foi depois do jogo do Internacional, quando ele falou isso publicamente. E isso foi, como eu falei aqui, 364 dias depois de pedir o meia ao Cruzeiro, técnico do Cruzeiro, após CRB 0, Cruzeiro 0, CRB 0 no Mineirão. Aí ele falou que não tinha nenhum Everton Ribeiro, nenhum Arrascaeta, mas ele tinha o Matheus Pereira. Agora ele tem o Arrascaeta, ele queria outro. Pô, que diabo. Tem o Arrascaeta e mais 3 que jogam ali. Vai entender. Aí o dirigente vai atrás do cara. O que o Boto tinha que fazer ali é chamar e falei, cara, você tem 4 na função. Você chegou aqui, tinha 3, descobriu mais um. Quer mais outro? Não, não vou atrás desse jogador, não faz sentido. Nossas carências são outras. Essa é a função do dirigente. Né? Só tem um centroavante no elenco. Vamos buscar um centroavante? Lateral esquerdo, você tem 2, mas tem um que é veterano e vira e mexe está fora. Vai apostar no garoto da base ou precisa contratar mais um? É essa a discussão. Essa deveria ser a discussão. Né? Agora, um meia, por que mais um meia? Não vejo nenhuma lógica nisso aí. Discussão, um atacante com mais gols e tudo, podendo ter, é bom. Claro que se pudesse contratar o Almada, do ponto de vista técnico, seria bom. Quanto mais bons jogadores, melhor. Mas não era, nunca foi uma prioridade, nunca, ou não deveria ter sido. Né? Flamengo e Palmeiras deram sorte, eu acho, de não ter rolado. O Danilo no Palmeiras, pelas questões econômicas do clube, e o Flamengo com o Almada, por isso, porque seria mais um investimento elevado. E aí tem a questão do Almada, que era o mais complicado, o maior complicador. Se o Flamengo aceita o Almada, o que aconteceu? Quando o River Plate voltou a disputar o jogador, aí o preço subiu. O Atlético já cresceu o olho e os agentes dele, os representantes, mais ainda. Se o Flamengo aceita que o Almada pedia por intermédio dos seus representantes, ele seria o maior salário do elenco, gente. Você acha que isso vai dar certo? O cara chegou agora e vai ganhar mais do que o Jorginho, do que o Arrascaeta, né, do que todo mundo, do que o Pedro, do que todo mundo. Você acha que isso ia dar certo? Claro que não ia dar certo. Óbvio que não ia dar certo. Então, acho que os dois deram sorte desses negócios não terem acontecido. Não significa que eles não sejam bons jogadores, são ótimos. Mas tem um contexto. E esse contexto envolve grana, situação financeira de cada clube e o ambiente. Você traz um cara ganhando mais que todo mundo assim do nada. Sobre qual argumento? E vou dizer mais: o Almada não chegaria como titular absoluto do Flamengo. Ele ia brigar por posição. Ele ia brigar por posição. Ia jogar, ficar fora e tudo. Não ia chegar, toma a camisa sua, acabou. Não ia, não, cara. Ia ter que disputar ali com os caras ali. Com toda certeza. E o Carrascal é um bom jogador. Não gosto dele que é meio cabeça de vento, né? Vira e mexe expulso, faz umas bobagens, né? Mas ele é bom jogador e ele está numa fase muito boa, fazendo bons jogos consecutivos. Ontem foi um gol e 2 assistências, está ótimo. Ele é bom jogador, né, Mauro? Às vezes pode ser que falte foco, falte concentração, às vezes meio cabecinha voada, né? Mas técnica, né, cara? Qualidade ele tem, né, Mauro? Sim, ele é bom jogador. Sempre foi bom jogador. A questão dele é outra, é mais o comportamento, os vacilos que dá. Sereto, é por aí mesmo? Talvez o reforço tão pedido pelo Jardim, que priorizou o meia, muita gente não entendeu, né? Porque fala, pô, mas não tem o reserva do Pedro. Pô, ali na lateral esquerda talvez pudesse ter uma atenção melhor. E o Jardim priorizava o meia, né? Talvez recuperando o Carrascal seja um reforço interno ali que o Flamengo, que o Jardim tanto queria, né, Sereto? Eu nunca entendi essa vontade do Jardim em contratar mais um jogador para a posição ali do Arrascaeta, porque de fato o Flamengo tem 3, 4 opções ali, somando-se ao Samuel Lino, que pode fazer essa função,
que foi uma solução encontrada pelo próprio técnico do Flamengo, então não tinha necessidade. Me parece que seria um desperdício de dinheiro. Obviamente que o Almada é um grande jogador. Da parte da direção do Flamengo, me parece que era mais uma tentativa de jogar para a torcida, trazer um jogador badalado. Também não acho que, por exemplo, o Flamengo precisaria do Luiz Henrique. Acho que acrescentaria em qualidade, melhoraria o time, mas eu acho que não precisa. Eu acho que o elenco do Flamengo é suficientemente bom para ganhar campeonato, né? Já mostrou isso. Tem praticamente o mesmo elenco do ano passado e ainda melhorado com a contratação do Paquetá. Tem carências? Tem carência de um centroavante, quando não joga o Pedro. Aí você tem que botar o Bruno Henrique jogando na posição. Tem a carência do lateral esquerdo. Eu não teria renovado o contrato com o Alexandro. Talvez tenham renovado justamente por essa carência da posição, mas é um jogador que não joga nunca, né? Na Copa do Mundo, por exemplo, perdeu a posição para o Douglas Santos, que é um jogador apenas razoável, embora tenha feito uma boa Copa. O Ayrton Lucas está bem nos últimos jogos, tem feito boas partidas nos últimos jogos, acho que está ganhando mais confiança, mas ainda precisa se mostrar um jogador confiável na posição. Então eu acho que tem posições mais importantes e mais carentes para o Flamengo buscar no mercado e com menos dinheiro, né? Porque o Flamengo ia gastar uma grana que o Flamengo tem, mas é aquela coisa, né? Uma coisa é você ter o dinheiro, outra coisa é você precisar gastar, né? É a história de você já tem um carro, para que você vai comprar outro, né? Então é mais ou menos isso. Eu acho que é um desperdício e dinheiro não aceita desaforo. É bom ter um certo controle nessa questão, Alan. O Flamengo pode ter um reforço importante para o confronto decisivo contra o Cruzeiro, pelas oitavas de final da Conmebol Libertadores, na próxima quarta-feira, no Maracanã. O atacante Bruno Henrique voltou aos treinos com o restante do grupo e deve reforçar a equipe no duelo de volta. A atividade desta segunda-feira ainda não foi com o elenco completo, já que os titulares fizeram trabalho regenerativo na academia. Bruno Henrique seguiu o protocolo de recuperação com os companheiros. O treino de terça será importante para a definição da presença do atacante na quarta. O jogador ficou fora do jogo com o Mirassol depois da pancada sofrida no duelo de ida, no Mineirão. Ele ainda sofria com dores no tornozelo esquerdo e, por isso, foi poupado da viagem. O técnico Leonardo Jardim ainda tem mais um treino para definir qual time vai mandar a campo no Maracanã. O camisa 27 é o titular na Libertadores, mas ainda sente algum incômodo e, como ficou dias sem treinar, a presença ainda é uma dúvida. O Flamengo faz mais um treino na tarde desta terça-feira para definir o time que entra em campo na quarta. A tendência é que Jardim mantenha o rodízio que já vem fazendo, retornando com nomes como Léo Ortiz, Emerson Royal, Jorginho e Samuel Lino ao time titular.